Olá a todos, uma alegria ter vocês aqui ouvindo, assistindo, participando do Juridioquê, no nosso programa 14, que para quem achou que ia ser só 3, 4, 5, não, estamos aí com um futuro pela frente. Para quê? Descomplicar conteúdo jurídico, é isso que a gente quer, traduzir para você aquele conceito, aquele termo que é tão importante na tua vida pessoal, lá na tua empresa, na tua atividade como trabalhador e que ninguém nunca te explicou de um jeito simples, ninguém nunca te deu acesso a esse conhecimento. A gente vai fazer isso aqui na Juridioquê. E no nosso programa 14, tô até emocionada, gente, estou recebendo aqui uma convidada que é muito mais do que especial. Por quê? Porque eu tive a alegria de ser docente da Luana Menegatti quando ela era estudante do curso de Direito, e os professores conhecem os alunos desde o primeiro dia de aula. E é motivo de muito orgulho ter essa egressa do curso de Direito, advogada, e agora CEO, pega essa, pessoal, CEO da Razonet, a startup mais inovadora do sul do país. A nossa contabilidade digital, é isso que é a Razonet. Se você não conhece, por favor, não perca tempo. E é motivo de muito orgulho ter ela aqui hoje para falar com a gente sobre essa inter-relação do direito com a contabilidade, da importância e do que é uma contabilidade digital, o que é, se eu quero constituir uma empresa, se eu quero ser MEI, é difícil, é fácil, a contabilidade digital pode ajudar, como é que acontece isso, distinguir, né? Microempresa é a mesma coisa que microempreendedor individual? Quem é que paga simples? O que é esse tal de simples? Então, todas essas dúvidas com relação à constituição de empresas, a Luana vai ajudar a gente a esclarecer hoje de um jeito super simples. Ela é super didática. E eu quero agradecer de novo, né? Dizer que é motivo de muita honra, orgulho ter você aqui. Os professores babam, né? Tipo filho, assim, eu vi ela lá no primeiro dia de aula. A gente baba assim mesmo, pessoal. Obrigada, Lu, uma alegria ter você aqui. Eu que agradeço, que vergonha, que responsabilidade agora, né, meu Deus? Já pensou, eu venho aqui e falo só abobrinha, não dá mais? Agora Não, você nem viria se você fosse dessas. Ai, meu Deus. Então agora vamos lá, responsável. Bora CEO lá. agora, então. Agora você incorpora CEO Razonet. Antes de a gente falar de MEI e tudo mais, fala um pouquinho o que é a Razonet, como é que é o mundo da contabilidade digital e essa inter-relação da contabilidade com o direito. Show de bola, então vamos lá. A Razonet é uma empresa que oferece serviços de contabilidade para micro e pequenas empresas. E aí, você tem também o MEI e empresas optantes do Simples Nacional, né? Então, é simples assim. Oferece serviços de contabilidade. Por que a gente é considerado digital? Porque a gente oferece esse serviço por meio de um aplicativo, única e exclusivamente por meio de um aplicativo. Aí tem uma pegadinha, tem muita gente que diz assim, qual a diferença entre contabilidade online e contabilidade digital? Então, o digital, ele tem essa pegada mais próxima da experiência do usuário, da experiência do cliente. E o que a gente fez? A gente se posicionou dessa forma desde o nascimento da Razonet, e por isso a gente tem o título de primeira contabilidade digital do país. Digital, é importante eu frisar isso. Porque contabilidade online já tinha. Já tinha. Mas nesse perfil, com esse tipo de persona, com esse tipo de experiência, a Razonet inovou. Foi pioneira. Então, essa experiência do usuário a gente encontrou por meio de linguagem acessível, por isso até que eu fiquei feliz de estar aqui no Juridioquê, exatamente. Porque o slogan da Razonet, como é a Juridioquê? Contabilidade descomplicada. Chega de gente complicando a nossa vida, pelo amor de Deus. Exatamente. Esse é o propósito. Então, a gente tem essa proximidade com o cliente e essa facilidade na hora, não só da comunicação, como também pelo aplicativo. Isso que nos torna digitais. Maravilha. Então, você que está começando a empreender, saiba, você vai precisar do auxílio de um contador. E você tem diversas opções aí no mercado. Uma delas é a Razonet. Você pode ter a preços mais acessíveis, justamente porque a gente trabalha com muita tecnologia, mas vai ter esse tratamento especial mais próximo por meio de um atendimento de aplicativo e WhatsApp. Não sei se pode falar WhatsApp. Pode então, falar o que quiser aqui, né, gente? Não, tô falando com a minha professora da LGPD, vai que não possa. Pode sim. Lu, maravilha. E o que é muito legal, né? A Razonet, mas quem vivencia, conhece a empresa, sabe que por trás de um atendimento de um aplicativo
tem vários funcionários, super treinados, dedicados, atentos. Então, que acho que é um pouco que as pessoas resistem é com o atendimento automatizado, né? Puxa, mas vai ser um chatbox, né? Um chatbot, vai ser... Quem que vai me atender? Vai ser... Não. Aperte 1, aperte 2. Então, assim, tem uma pessoa lá na Razonet, tem várias incríveis, inclusive, disponíveis para atender. E o que é mais legal e o que tem tudo a ver com a juridiquês é que é assim, ó, traduzir a contabilidade. Exatamente. Por quê, né? Qualquer pessoa que queira começar a empreender tem milhões de dúvidas. Como é que é? Assim, como é que vocês recebem os clientes lá? Assim, normalmente vocês recebem os clientes assim: olha, Luana, eu sou manicure, eu sou engenheiro civil, eu sou um advogado. Luana, tenho uma loja de confecção, tenho uma confecção. Como que eles chegam até você? Eu não sei nem por onde começar. Porque eu imagino que assim como procuram o contador, procuram também os advogados. Cara, eu não sei, eu vou ser o quê? Eu vou ser MEI? Eu vou ser micro? Eu não posso só com o meu CPF vender minhas brusinhas, né? Então, pode, né? Pode, né? Mas daí aqui a gente teve no programa anterior, o nosso queridão aqui, o auditor da Receita Federal, o Otto. Vai vir o tributo, de um jeito ou de outro, a gente querendo ou não. Exatamente. E talvez você vender com o teu CPF não seja a melhor opção. Não seja vantajoso economicamente para você. Boa! Entende? Então, respondendo a pergunta de uma maneira geral, eles chegam lá na Razonet com dúvidas de: eu quero começar a empreender, eu quero abrir uma empresa. Ou então, eu já tenho uma empresa e estou trocando de contador. Para quem está trocando de contador, é outra tratativa. Porque você entende que essa pessoa já tem um pouco mais de experiência. Já sabe qual o serviço do contador e qual a função dela dentro da empresa, né? Sim, já tem a empresa constituída, então ele já sabe se ele é um MEI, se ele é uma pequena empresa, porque a Razonet tem limite? Sim, vocês atendem basicamente o pequeno. O microempreendedor e pequeno empreendedor, empresa de pequeno porte. Então, a gente vai até 4,8 milhões de faturamento anual. Só para vocês entenderem, né? A Lu pode falar melhor do que eu. Esses tipos de pessoas jurídicas na atividade empresarial, elas são classificadas por quanto ganham no ano, né? Por faturamento. Então, se você é MEI, é porque você é um profissional que trabalha em determinadas áreas, né? Tem um leque até bem grande, né, de MEI, depois a gente vai falar disso. E ganha X por ano. Se você é microempreendedor, ganha um pouco mais de X. E se é pequena empresa de pequeno porte, ganha até 4 pontos. É isso, né? Isso aí. Olha... São basicamente esses 3? Na verdade, eu diria que são basicamente 2. MEI e EPP, tá? O MEI, ele é um estranho, ele é um alienígena. Ele surgiu depois. Entendi. Então, ele veio um pouquinho diferente, misturando um pouquinho o que é porte, o que é forma de tributação, o que é forma de empresa. O MEI é MEI. Não tem uma classificação diferente. MEI é MEI. Show. Agora, importante a gente voltar um pouquinho. Vamos dar um passo atrás e traduzir um termo que a gente usou aqui. Primeiro, dá um din-din aí, ó. Primeiro termo que a gente vai traduzir aqui no Juridiquês: faturamento. Boa, Lua! Olha, gente, não tá aqui à toa. Bora, faturamento, adoro. Então, todo mundo fala com muita naturalidade. O faturamento é até 81 mil por ano, é até 360 mil ano. Mas o que é o faturamento de fato para a empresa? É tudo que entrou de dinheiro dentro da tua empresa. Entrou dinheiro na tua empresa, você faturou esse valor, é teu. Então, é isso que vai definir o teu imposto, é isso que vai definir a tua classificação, é isso que vai definir o teu porte. Então, o faturamento é tudo que entrou de dinheiro na tua empresa. Tem gente que diz assim, o faturamento é depois que eu já paguei todas as minhas contas. Não, esse é o lucro. Depois que você já pagou todas as tuas contas, sobrou dinheiro? Parabéns! Você fez um excelente serviço e esse é o lucro. Mas o faturamento, ele é bem antes. É tudo que você vendeu. Excelente. Tá? Aí, tem uma questão importante. Às vezes, você pode vender algo que não é o do dia a dia, que não é o comum, mas esse dinheiro entrou na empresa. Ele também é faturamento. Eita! Bom, então, o que vai definir o tipo de tributação e o tipo de empresa que vai ser é quanto ganha, quanto fatura no ano. Mas de cara ele vai ter que optar por alguma coisa quando vai abrir empresa, né? Sim. Aí que mora o pulo do gato. O que acontece? Pulo do gato, adoro. Da gata aqui, no caso, né? Então, o que acontece? O MEI, ele é a forma mais fácil de você empreender.
Tá? Uma empresa que não é MEI é uma empresa normal que a gente chama. Não que o MEI não seja normal, tá, gente? Mas é só um termo que a gente usa pra diferenciar os dois. O MEI usa CPF ou o MEI vai ganhar um CNPJ? CNPJ. MEI é uma empresa. Show. Tem gente que diz assim, eu não tenho empresa, eu tenho MEI. Não, meu amigo, você tem uma empresa. Boa, né? boa. Então, assim, se você não é MEI, você vai ser uma empresa normal e aí essa empresa vai ter que optar por um regime tributário. Boa. O MEI, ele já vem com o regime tributário na cola dele. Por isso que a gente diz que ele é um alienígena, ele é ele, entende? Aí, se você é uma empresa normal, você tem algumas opções de regime tributário. Existem 4, mas eu vou citar aqui só as 3 que são mais comuns. Que é o Simples Nacional, o lucro real e o lucro presumido. O Simples Nacional, ele é uma alíquota só sobre o teu faturamento. Lembra que a gente traduziu? Então, uma alíquota é um número percentual. 4% sobre o tanto que você faturou. 16% sobre o tanto que você faturou. O Simples Nacional, nós aprendemos no último programa com o Otto da Receita, é que ele, ao invés de ter vários tributinhos separados, ele cobra tudo num só. Tudo num só. Tributo federal, estadual e municipal. Isso mesmo. O lucro real, como o próprio nome diz, o tributo vai ser sobre o teu lucro, de fato. E o lucro presumido, a Receita diz assim, olha, essa tua atividade normalmente tem um lucro de tanto. Então, eu vou presumir que o teu lucro é esse e eu vou tributar em cima desse valor presumido, tá? De uma maneira bem simples aqui, mas tá? é isso aí que a gente quer. Isso aí, tá excelente. A lógica é essa. Então, sabendo que existem esses 3 e você pode optar por qualquer um desses 3... Não importa o tamanho, você pode optar. Não importa o tamanho. Você pode optar por qualquer... Eu nasci hoje, eu constituí hoje, eu quero ser lucro real. Você pode. Show. Tá? Então, o que... Esse apoio a Razonete dá? Não. Isso o empreendedor tem que vir já sabendo, assim. Não, a gente orienta ele sobre isso. Mas é que a gente só atende Simples Nacional. Então, se ele optar por ser lucro real presumido, a gente vai encaminhar ele para uma empresa que atenda. Para um outro. Conta Sesc. Conta Sesc, entendi. Notei. Um beijo pro time lá da Conta Sesc, inclusive, tá? E dizer que Não, a Luana foi minha aluna e o pai da Luana, que eu admiro demais, o Valdenir Menegatti, o dono da Conta Sesc, CEO e tudo mais, foi meu professor. É mesmo? Não sabia. Eu fiz contabilidade, sabia? Não sabia? Pessoal, eu fiz 1 ano de contabilidade, sim. Olha só, quando eu comecei a trabalhar na universidade, agora eu já nem trabalho mais, eu era assessora administrativa e eu secretariava conselho curador. E eu ia para as reuniões e eu boiava, porque eu não sabia o que era ativo, passivo. Eu pensava assim, eu não posso ser uma assessora se eu não conheço a fundo os termos com os quais, né, as pessoas estão falando. E eu fiz 1 ano de contabilidade básica 1 e 2, e outras disciplinas, que era para poder, assim, não ir igual uma retardada para as reuniões. E ele foi meu professor. E ele é muito exigente, e eu tirei 9,8 com ele, nunca vou esquecer. Que legal! Nossa, parabéns, porque ele é bem exigente mesmo. Muito. Sim, muito. Pois é. Enfim, então, chegou na Razonete. Pode ser MEI, pode ser microempreendedor, pode ser pequeno porte. Vocês só trabalham se ele escolher o regime de tributação simples. Se ele quiser um outro tipo de regime de tributação, ele vai ter que escolher um outro escritório. Que no caso de vocês, um encaminhamento para Conta Sesc, entendi? Isso aí. Tá, por que a opção de vocês é para não trabalhar com empresas que têm um lucro real presumido? Justamente pela complexidade de você gerar esses tributos. Como a gente trabalha com o meio digital, existe uma automação que gera as guias, elas não são feitas manualmente. E aí você consegue atender mais gente, mais rápido, com a mesma qualidade, mas focando num nicho. E também porque quase sempre, não posso dizer que em todos os casos, porque sempre há exceções, mas a maioria das empresas que são pequenas é mais vantajoso para elas optar pelo Simples Nacional. Pelo menos quando estão começando, né? Isso. Então, como a gente queria atender esse nicho do pequeno empreendedor, a gente falou, não, vamos optar pelo Simples Nacional. Assim, a gente consegue fazer uma automação, a legislação, ela é federal, você tem menos diferenças de mudar de município, mudar de estado, né? Ainda existe diferença, mas você tem menos. Cara, isso é uma das perguntas que tá aqui pra mim também, pra ti fazer, porque eu tava pensando sobre isso. Cara, vocês têm clientes na Razonete do país todo, de ramos de atuação diversos, então, né, tudo que é tipo de tudo que é estado.
Quando o cara opta pelo Simples, mas tá no Amapá, opta pelo Simples, mas tá no Roraima, tá em Santa Catarina, isso tem um impacto direto no Simples também, no tributo? Como é que vocês calculam isso? Não. É o mesmo valor. É o mesmo para todo mundo, É não o mesmo, importa. é Simples nacional. Tá no Acre, tá no Rio Grande do Sul, o Simples é calculado da mesma forma. Maravilha. Vai ter alguma diferença, a não ser que seja uma atividade que tenha um outro tipo de tributo ou não? Não, vai ter alguma diferença se ele tiver... Você compra no estado do Rio Grande do Sul, vende pro estado de Santa Catarina. Beleza. Ele vai ter a diferença da alíquota de ICMS, e aí ele vai ter essa diferença independente do regime de tributação dele, né? Tá, beleza. Vai ter diferença também de acordo com o serviço e de acordo com o município. O que acontece? Quando você presta um serviço, o tributo que você paga é chamado de ISS, Imposto sobre Serviço, e você paga esse tributo para a sua cidade. Então, se você abriu em Joaçaba, você vai ter um tributo de ISS, um percentual. Agora, se você abriu em... Vamos pegar Catanduvas, que é a cidade vizinha. Você pode ter outro tributo. Pode ser que seja o mesmo também, mas pode ser que não. Então, essas são as diferenças que você vai ter na hora de constituir. Só que detalhe importante, o Simples, aí que tem outra questão. Isso você vai pagar diferente se você fosse do real ou do presumido. Mas no Simples, você paga o ISS dentro da guia do Simples. Então, ele é valor fixo. Tá. Então, ele é igual, independente de onde você Independente de onde você tá. Esse é um dos motivos pelos quais a gente só tem o Simples. Você não consegue fazer tanta automação Sim. para os outros regimes. Porque você vai ter muita diferença de estado, de município, de tipo de atividade. E aí acaba virando uma... E os outros regimes têm a questão dos créditos também, né? Então... De crédito tributário. Crédito tributário, de acordo Vou com o fazer que um você programa compra. só sobre isso, pessoal, que aqui o negócio é mais show. Lu, e assim, apesar de a gente ter falado do MEI, né, que é uma situação atípica, você tem percebido na Razonete uma busca maior para a formalização desses empreendedores como o MEI? Sim, olha só. A maioria das pessoas que vêm para a Razonete, a gente primeiro indica abrir como MEI. Se for possível, vamos abrir como MEI. Por quê? É a forma mais rápida, mais simples de você começar a empreender. Então, ele é ideal para quem... mais barata. Mais barata também. Mas nem sempre. Depende. Não, Vamos conversar sobre isso. Olha aí, ó. É que nem direito. Eu não posso falar sim ou não. Pessoal, assim, tudo depende. Não é só no depende. direito, na contabilidade também tem isso, tá? Isso não vai ter lá na computação, talvez, mas assim, ó, no direito e na contabilidade depende. Tudo depende. Mas aqui o que acontece? O MEI, ele tem um imposto fixo. Então, independente de você vender bastante ou pouco, você vai pagar esse mesmo valor de tributo, tá? Ele tá ali em torno de 60 a 65 reais, tá? Dependendo. Tem serviço é 65, serviço e comércio é 66, alguma coisa assim. Não vou lembrar dos valores exatos, mas tá por aí. E aí, esses 60 reais, 65 reais, você paga independente se você vendeu uma xícara ou se você vendeu 1000 xícaras. Você vai pagar esse mesmo valor. Por isso que depende. Por isso que depende. Pro MEI, o imposto é fixo. Agora, pro Simples, não é. É uma alíquota sobre o teu faturamento. Lembra que a gente falou lá no começo? Sim. Então, se você vendeu uma xícara, no Simples, você vai pagar um percentual sobre a venda de uma xícara. Mas se você vender 1000 xícaras, é um percentual sobre a venda de 1000 xícaras. Então, eu não posso dizer sempre o MEI é mais barato. Só que tem outros aspectos que tornam o MEI mais vantajoso também. Primeiro, você constitui em meia hora. É muito rápido. Jura? Sim, eu entrei na contabilidade sem empresa e saí empresário. Em meia hora. É muito rápido. E o Simples, quanto tempo demora? Depende. Pessoal, acostumem, é isso aí. Exatamente. Por quê? Porque para você abrir uma empresa, constituir uma empresa optante pelo Simples Nacional, real e presumido é a mesma regra. Primeiro, você tem que pedir autorização para a tua cidade, fazer a consulta de viabilidade que a gente chama. O que é isso? Jéssica, você quer abrir uma empresa de advocacia no centro da cidade de Joaçaba. Você chega para a prefeitura e diz assim: posso abrir essa empresa nessa localidade? Se a prefeitura falar sim, você pode, aí a gente parte para a segunda etapa. Mas pode ser que eles digam não. Pessoal, assim, esse exemplo ficou fácil porque, um escritório de advocacia, né, escritório jurídico no centro da cidade, contabilidade. Pareceu simples. Eu quero abrir uma oficina na principal avenida do município. Pode. A maioria dos municípios definem áreas de zoneamento, em que você pode ter indústria, mecânica, comércio. Por quê? Primeiro, para apoiar a mobilidade urbana, depois para apoiar a questão do desenvolvimento social, econômico. Então, não é só vou enfiar uma mecânica no centro da cidade.
tem que ter o estudo de viabilidade. E assim, ó, de novo a importância do conhecimento, né? Agora que a gente tá passando por um período... Agora que a gente tá gravando esse programa é meio que período eleitoral, assim, mas... essa é a importância de você ter um gestor público adequado. Porque, assim... não precisamos de gestores públicos que atrapalhem. Exato. Precisamos de gestores públicos que adequem a legislação para que os municípios sejam pujantes, para que eles cresçam. Para não ter 300 tipos de alvará se eu quiser empreender. Prefeitura nenhuma faz o município crescer. Quem faz o município crescer são as empresas nele. Então, qual o trabalho da prefeitura? Cuide das estradas, cuide dos esgotos, cuide da educação. Estrutura. E dê o apoio, né? Da segurança pública. Agora, quando se trata de empreender, de gerar dinheiro, arrecadar dinheiro para o município, quem faz isso são as empresas. Eu não tenho empresa, eu arrecado dinheiro para o município também. Porque você compra de empresas. Exato. Então, e você trabalha para uma empresa, você recebe dessa empresa. Então, a empresa, o empreendedor, parabéns para quem tem essa iniciativa de empreender. Porque você gera emprego e você gera renda, porque você paga o seu funcionário. Esse funcionário, eu chamo aqui de funcionário, é o termo comum, mas é colaborador, porque funcionário, ele é público, tá, gente? Quem trabalha em empresa é seletista. Muito bem, ele vai comprar do mercado local e esse dinheiro ele vai começar a girar na economia. E é daí que vem os impostos, aí daí que vem o ISS que a prefeitura recebe e com esse ISS ela vai poder tapar buraco da sua rua, ela vai poder fazer o saneamento no seu bairro. Então, assim, é preciso de um gestor público que saiba fazer uma administração boa. A prefeitura também é empresa. Também tem que ser gerida. Exato. E assim, ó, aqui em Joaçaba, que é onde a gente mora, né, pessoal que tá nos acompanhando de qualquer lugar do país, do mundo, melhor cidadezinha do sul do mundo, Joaçaba, Santa Catarina. A gente vem melhorando muito a nossa estrutura legal, inclusive no poder público municipal, com legislação de inovação, melhorando o zoneamento, estimulando novos empreendedores e eliminando algumas exigências que eram históricas. Que engraçado, né? Alvarás de funcionamento, por exemplo. Historicamente, o município requeria um alvará de funcionamento. E aí, mas por que a gente requer? Não, porque a lei exige. Tá, mas tá onde? Descobriram que não havia necessidade de cobrança desse alvará. E agora, para empreender no município de Joaçaba... É mais fácil. Então, onde é que o empreendedor quer ir? Quer ir para quem é gestor público que está nos ouvindo ou pretende se candidatar? Por favor, não venha com aquele papo de novo, né? Vou lutar pelas crianças, homens, mulheres, adolescentes e idosos e pretos e brancos, blá, blá. Entenda a estrutura e entenda como que você pode mobilizar o desenvolvimento da tua cidade, do teu estado, né? Qualquer que seja a posição política que você queira assumir. Facilitar o empreendedorismo é uma excelente iniciativa já, né? É um excelente começo. Né? Só isso já tava bom. Não precisava nem defender o meio ambiente, os animais, as flores, as plantas, os índios e tudo mais, né? Viu? Eu até me perdi. Onde é que a gente tava? O que a gente tava falando antes? A gente tava falando sobre o MEI, sobre os tributos e as diferenças e como é relativo entre... Isso. Então, constituir empresa do Simples Nacional. Tu pede a viabilidade... e tem outro exemplo legal. Eu falei do escritório de advocacia, você falou assim, e se eu quiser abrir uma oficina mecânica, né? E tem uma questão que acontece muito. Eu quero abrir um mercadinho, até aí tudo bem. Mercadinho, atividade simples, né? Mas eu quero abrir esse mercadinho no meu bairro. Mas se for um bairro exclusivamente residencial. Não pode. Cara, isso é de enlouquecer. Então tem essas questões, né? Mas o meu bairro falta um mercadinho, falta uma farmácia. Mas às vezes falta porque não pode, né? Então, primeira questão é a viabilidade. Quanto tempo... Pessoal, e assim, de novo, né? Não pode porque a lei não permite. Quem que faz a lei? Poder Público Municipal, falando dessa especificamente. Vereadores. Quem que são no Poder Público? São os vereadores, que é aquele cara que você escolhe. Mas não dá pra mudar. Claro que dá. A lei é feita para regular a nossa vida em sociedade. E você pode fazer uma lei do que você quiser, desde que ela não infrinja alguma regra existente, né? Que esteja dentro do princípio da legalidade estrita. Nossa, me enrolei agora. Simples assim. Então, assim, essa coisa de não dá porque o cara não conhece, não estuda e não quer fazer. Exato. Bom,
Quanto tempo demora essa aprovação da viabilidade? Depende de cada prefeitura. Então, aqui pode ser que seja muito rápido, mas em São Paulo pode ser que não seja. Entende? Então, depois da viabilidade aprovada, agora tá pronto? Não, agora eu vou pedir o meu número do CNPJ. Eu peço para quem? Eu peço para a Receita Federal. Esse é o segundo passo, é o documento básico de entrada. Você vai informar os dados básicos da tua empresa e a Receita vai aprovar ou não. Essa etapa, elogios à Receita, é bem rápida. No máximo 2 dias quando demora. Sabe? Show. Que agora é tudo digital, né? Exatamente. E a Receita, ela sabe tudo da nossa vida. Não adianta. No programa 13, né? A gente falou sobre isso. Exato. Trágico, 13. Perfeito. Quando você falou que eu era o programa 14, eu agradeci. Tu ficou aliviada? Bom, e a terceira etapa é a questão do contrato da empresa. O contrato da empresa, ele diz quem são os sócios, qual a participação de cada sócio, qual a atividade que a empresa faz. Se existe alguma regra ali que a gente convencionou, que não é uma regra que o Estado determina. Por exemplo, o que a gente vai fazer se um dos sócios falecer? Né? Vai entrar o teu filho para a sociedade? Ou a gente vai pagar a ele o que é de direito, mas ele não entra para a sociedade? O acordo de sócios é essencial, é um ato normalmente elaborado pelo advogado e, como a Luana, né, bem explicou, traduz regras entre particulares com relação à empresa. Exato. Diversas. Então, assim, se eu decidir sair da empresa, não é só se eu morrer, muitas coisas que podem acontecer, e a gente que trabalha com startups sabe que é uma startup, que é uma empresa de tecnologia altamente escalável e num ambiente estável, tudo muda muito e muito rápido. Né? Então, você tem um acordo de sócios, faremos um programa só sobre acordo de sócios. Legal. É muito importante, e vou falar pra vocês, o barato depois sai caro, né, Lu? O pessoal não quer fazer. Não, isso aqui é o meu amigo que é meu sócio, é meu primo, é minha esposa. Chance de dar treta é grande? Muito, muito grande. E não interessa se a empresa é grande ou pequena. Sociedade é casamento. Ai. Então, exatamente. Então, você tem que ter tudo acordado antes, não adianta. Porque no primeiro problema, é muito difícil resolver se você não tiver uma regra pré-estabelecida. Por que pré-estabelecida? Porque quando vocês escreveram aquela regra, vocês se amavam. Sim. Né? Então, é bem mais fácil resolver dessa maneira. Sim. E todo mundo se sente, foi justo. Foi justo, claro, porque não houve trapaço. Bom, chegamos então à terceira etapa, que é a redação desse contrato, que é o contrato social da empresa, e a gente pede a aprovação dele para quem? Para a Junta Comercial do Estado. Quanto tempo demora? Depende do Estado. Então... Pessoal, não desistam de empreender, por favor. Exatamente. Hoje, no Brasil, esse processo já está muito mais acelerado. Por quê? Porque as nossas juntas comerciais já estão digitalizadas. Já existe uma movimentação para um processo único. Ainda não aconteceu, mas a gente já sente que eles estão começando a mudar sistemas e unificar alguns processos. Então, para os estados terem o mesmo procedimento. Não faz sentido, né? Até porque eu posso ter... posso querer abrir uma empresa aqui, depois outra no outro estado. Então, são comportamentos diferentes, regras diferentes. E muda a taxa também, né? Porque você tem que pagar a taxa para a junta comercial. Quando eu quero registrar minha certidão de nascimento no cartório, também pago a taxa, né? Então, quando eu quero registrar a certidão de nascimento da minha empresa para o cartório dela, que é a junta comercial, eu vou pagar uma taxa também. E essa taxa muda de estado para estado. Então, abrir uma empresa no Rio Grande do Sul é diferente em valor de abrir uma empresa no Acre, de abrir uma empresa em São Paulo. E cada vez que eu for fazer uma alteração de uma cláusula desse contrato, entrou um sócio, saiu um sócio, mudei de endereço, eu vou ter que pagar essa taxa de novo, vou ter que fazer esse processo todo de novo. Então, veja, não é só o imposto. É essa questão da toda a tramitação. Quanto que demora hoje para abrir uma empresa no Brasil? Existe uma média de 23 horas. Mas é uma média. Por quê? Porque em determinadas cidades... Uma média baixa, né? Baixa, muito baixa. Muito baixa. Abrir uma empresa no Brasil é mais fácil que alguns países desenvolvidos hoje. Mas isso só aconteceu por causa da digitalização das juntas. E é um processo muito recente, gente. Muito recente mesmo. De um ano para cá. Show. Então... hoje tá uma média de 23 horas. Se a gente já sentiu isso na prática, pra ser sincera, ainda não. Tá. E você percebe, assim, você como tem experiência com empresas do país todo, você percebe a diferença no estado de Santa Catarina? Assim, nós somos referência ou não? A gente tem problema? Não, o estado de Santa Catarina é fácil, mas é normal, ele não é excepcional.
Tá? A gente tem estados como o Roraima, se não me engano, o Rondônia, um dos dois, que eles têm o mesmo sistema de fazer o processo, sistema operacional mesmo, de fazer o processo, que o Paraná. E ele é unificado com a viabilidade. Então, no primeiro passo, você já... Exato. Sensacional. Sensacional, é muito bom. Então, é isso que a gente quer fazer, é unificar esses 3 passos, né, a gente... O que a nação pretende fazer. A gente vê um movimento para isso, para unificar esses 3 passos, porque... Se é igual, se existem esses 3 passos para todos os estados, podia ser um sistema único, né? Não, e até pelo princípio da isonomia, né? São empreendedores no mesmo país, né? Regras diferentes. Cara, esse é louco, né? Então, como abrir uma empresa no Simples Nacional é um pouquinho mais burocrático, a gente já diz, olha, se é para começar, vamos começar como MEI, que é melhor. Tá. A chance do teu imposto ser menor é maior. Tá. Por quê? Porque a gente quer que você venda bastante, a gente não quer que você venda pouco. Claro. E então a gente se eu orienta. quiser mudar depois que eu tiver MEI pro Simples? Pode, bem tranquilo e a qualquer tempo. Ah, qualquer tempo. Não tem que esperar um ano, não tem que esperar nada. Não. Agora, do Simples pro MEI, que seria uma regressão, digamos assim, daí você tem que esperar janeiro do ano seguinte. Ah, boa. Boa. E se eu quiser... do Simples, do lucro real pro Simples Nacional, espera o ano seguinte. Tá. Então, por isso que a gente fala de planejamento tributário ao final de cada ano. A gente analisa o teu ano e faz uma projeção pro ano seguinte. E aí a gente define, pra esse ano você fica no Simples, pra ano que vem você sai do Simples, né? É um estudo pra analisar o caso a caso, ver o que é mais vantajoso pra aquela realidade daquela empresa. Ô, Lu, e assim, me parece ser bem vantajoso ser MEI, apesar de algumas diferenças. Eu posso ter uma empresa e eu quero empreender numa outra área e abrir um MEI? Não. Não? Não. Simples assim. Da loga. Porque assim, me parece... eu tenho escritório de advocacia. Agora eu quero abrir uma outra empresa. Vou fazer um MEI. Não. O MEI, justamente por ele ser mais vantajoso, ele tem várias regras limitantes. Não é todo mundo que pode ser MEI. A começar pelas atividades. Mesmo que você não tenha nenhuma empresa e quebre um MEI de engenharia, não pode. Não pode. Quais atividades são permitidas para o MEI? Existe um rol taxativo. O que é um rol taxativo? São essas atividades que o governo determina e se não estiver naquela lista, não pode. E essa lista, a lógica dela é mais ou menos assim. O MEI surgiu para o autônomo se formalizar. Então, se é uma atividade que um autônomo realiza, provavelmente está lá. Né? Se é uma atividade que alguém que normalmente não seria autônomo, teria uma empresa... Uma atividade reconhecida, por exemplo, não né? Vai que é, por exemplo, não sei, psicólogo, fisioterapeuta, dentista, médico, advogado. Nenhuma dessas são profissões, inclusive, regulamentadas, né? Agora, se eu quiser ser manicure... Pode sim. Comerciantes em geral, pode sim. Cabeleireira. Isso aí. São atividades, normalmente, comércio, serviço e indústria, tem dos 3 ramos. Mas elas são atividades que são fáceis de você começar. Tá. Entende? Normalmente, não prescinde de uma formação acadêmica. Porta de entrada para quem quer empreender. E depois, conforme for melhorando, crescendo o faturamento, pode ir, né, aumentando. E o MEI, ele trabalha sozinho, né? Não é Ou ele pode ter, tipo, eu sou um MEI, eu tenho 10 funcionários. Não. O MEI, ele pode ter um funcionário. Então, ele não trabalha sozinho, né? Mas ele não pode ter sócios, ele não pode ter mais que um empregado, ele não pode trabalhar como administrador em outra empresa, ele tem que ser administrador só da empresa dele. Isso. Minha empresa tá indo bem, sou MEI, vou precisar contratar mais 2. Não. Escapei do MEI. Vai ter que ir pro Simples. Vou ter que ir pro Simples. Como é que faz para ir pro Simples? Viabilidade, DBE... Tudo de novo? Eita! Porque é uma alteração contratual. Claro, verdade. Não posso, só vou mudar o regime de tributação, não. Não. Meu Deus. Então, é uma alteração contratual. Estou no Simples, mudei de endereço. Viabilidade, DBE, junta comercial. Sempre. E assim, vou fazer uma pergunta aqui, né? Mas eu vou deixar você, que eu tenho certeza que você vai dar conta. Eu sou MEI, eu sou pequena. Eu posso fazer tudo sem um advogado, sem um contador? Se você quiser, você pode. Não recomendo, né? Porque, aparentemente, a ideia do MEI seria... Mais o MEI até, né? Formalizar aquele autônomo que, né? Mas, assim... Por que eu contrataria a Razonete? Por que eu chamaria você para me ajudar? Exato. Então, vamos lá. Vamos falar de algumas regras aqui do MEI. O MEI não pode faturar mais que 81 mil no ano. 81 mil no ano. Gente, só um esclarecimento. Isso tá para mudar, tá? Vai aumentar?
provavelmente vai aumentar no ano que vem. Existe um projeto de lei, se não me engano é 108 de 2021. Depois eu confirmo, mas eu acho que é 108 de 2021. Ele tá em tramitação na Câmara dos Deputados e ele já tá para votação... No plenário. No plenário eletrônico, isso aí. Tá. Não, é plenário virtual que chama. E aí a ideia é aumentar, já tem uma proposta para aumentar? Para 2023, a proposta é para aumentar o limite de faturamento do MEI para 144.900 e que possa contratar até 2 empregados. Ah, legal. Nossa, vai ampliar muito a possibilidade de ser MEI. Porque, para acompanhar, é questão de acompanhar a inflação. Outra questão. E também dá um respiro, não é? A inflação também não foi de 81 para 144, mas é que ficou muito tempo em 81. E o Simples também. O Simples, ele tem um limite de faturamento, que é de 4,8 milhões. Então, ele prevê para aumentar o limite de faturamento do Simples também. Então, mas isso ainda... Já aconteceu? Não. Não. Tá? Estamos rezando para? Sim. Exato. Bom... então, o MEI hoje, ele pode faturar até 81 mil reais no ano. Vamos pensar, né? 81 mil reais é o quê? 6.500? 6.750 no mês. 6.750 no mês. Como que eu sei disso? Eu sou boa em matemática? Não, eu sou péssima. Mas é porque se você abre em fevereiro, por exemplo, você não pode... De fevereiro a dezembro faturar 81 mil. Não, você saiu em vantagem com relação a quem abriu em janeiro. Então, se você abriu na metade do ano, você 75. Vai faturar proporcional aos 6.750 por mês. Eita! Tá? Muito bem. O MEI, ele tem que passar uma declaração anual para o governo, né? O Otto esteve aqui antes de mim e ele deve ter falado que a Receita Federal quer saber da tua vida. E quem conta da tua vida? Ele falou, inclusive, que a Receita sabe tudo. Tudo vê, tudo sente, tudo sabe tudo. A gente já se desesperou no programa 13. Sim, e a Receita sabe, gente. Tem gente que diz, não vou pagar com Pix, que a Receita... então, a gente falou, e Pix? Pix sabe? Sabe, tudo. É óbvio que a Receita sabe. Então, assim, não tem muita escapatória, sabe? E aí, o que acontece? Então, por isso que você tem que ter uma boa assessoria contábil. Porque você tem que pagar o menor valor de imposto possível dentro da legalidade. E para isso, você tem que conhecer o sistema tributário. E ele... Olha só quanta coisa a gente já falou aqui. A gente até falou disso já. Da complexidade que é o... Bom, o direito é complexo, a contabilidade é complexa, o sistema tributário é complexo. Então, eu penso assim... Ao invés de você atuar de modo reativo quando tiver um problema, por que não atuar de modo preventivo? Você vai gastar menos, dormir com tranquilidade, porque a vida do empreendedor, você sabe, eu sei, nem sempre é tranquila. Às vezes a gente deita e fala, tem lá os meus funcionários, tem lá, né, os meus resultados, tem o que eu quero crescer, tem o que eu quero fazer. Então, se eu tiver que me preocupar ainda com as questões contábeis, cara, eu tô morta. Exatamente. Se eu tiver que me preocupar eu quero que quem estudou pra isso, faça isso. Exatamente. Faça com qualidade. E assim, saiba disso pra você ter uma melhor gestão da tua empresa. Mas você não precisa ser o expert nisso. Você não precisa fazer você mesmo, né? Saiba pra que você não seja enganado. Saiba pra que você possa tomar as melhores decisões, né? Mas não saber a ponto de assumir a responsabilidade de ter que fazer aquilo, Vou ter que fazer um balanço da minha empresa. Não. Bom, agora que a gente tá falando nisso, né? O MEI, então, ele tem o limite de faturamento, ele tem a guia do imposto, ele tem que passar a declaração anual, onde ele vai informar... Isso eu ia te perguntar, então o MEI faz essa declaração para a Receita? Sim, ele vai informar quanto ele faturou de serviço, de indústria e de comércio, e se ele teve empregado ou não naquele ano. É uma declaração simples, rápida, outra vantagem em relação aos outros regimes tributários, que tem declaração todo mês e que não são simples. E o trabalhista do MEI, ele tem um funcionário, paga normal como qualquer empresa que emprega um colaborador. Tudo igual. Tá. E tem que transmitir para o governo todas as informações dessa pessoa que ele contratou. Beleza. Todas as informações, gente, mesmo até o telefone celular da pessoa, a gente tem que informar para a Receita Federal. Então, quando você contrata alguém, como que você informa tudo isso para a Receita Federal? Como que a empresa informa tudo isso para a Receita? É por meio de uma declaração chamada E-Social. E essa declaração, o MEI também é obrigado a transmitir. Tá? Contratou, segue todas as regras de contratação. E quem faz essa transmissão é o contador.
Exatamente. Graças a Deus. Se o MEI não tiver contador, aí que tá. O MEI não é obrigado a ter contador. Se ele não tiver contador, ele tem que fazer. Mas aí ele tem que fazer. Tem que fazer. Ele tem que... e assim, por mais simples que seja, se ele tiver um funcionário, ele tem que fazer as informações do colaborador no E-Social, tem que fazer o pagamento dos tributos, né, referentes à sua atividade. Isso. Tem que fazer a declaração Anual. pra Receita Federal. Nossa, já cansei, não. Pois é. Então, é mais fácil pro MEI, mas não significa que é um mar de rosas também. Sim. E, assim, beleza, eu vou me preocupar em fazer essas declarações e não vou me preocupar em fazer as coisas mais importantes, que são a gestão. Eu queria puxar os cabelos aqui do pessoal nesse sentido, pegar no pé. Pessoal, agora se prepare. Pois é. O que acontece? Todo mundo diz assim... Vamos pegar um exemplo que eu já vi acontecer muito mesmo, né? A Maria das Graças, ela era cozinheira num restaurante. Veio a pandemia, excelente cozinheira, maravilhosa, todo mundo elogiava demais ela. Veio a pandemia, o restaurante fechou, Maria das Graças foi demitida. Disse, o que eu vou fazer agora? Vou começar a vender marmita. Aí ela começou a vender marmita, começou a fazer lá a marmita dela, bombou a atividade. Que abrir empresa? Foi fazendo marmita sozinha, por conta, sem abrir empresa. Na informalidade, né? É errado isso? É ilegal? Não, ela pode fazer essa atividade na informalidade. Só que ela é autônoma, né? Então, quando ela tiver... O tributo é maior. É até 27,5%, porque é o imposto de renda da pessoa física, né? Ao passo que no MEI ela ia pagar R$60 por mês, entende? Aí a Maria das Graças está movimentando agora R$10 mil por mês na compra e venda de produtos, e aí não sobra dinheiro. E ela não entende o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque a Maria das Graças, a partir do momento que saiu daquele emprego e começou a vender marmitas, ela não é mais cozinheira. Ela é empresária. E como empresária, ela não tem que saber só fazer comida. Ela tem que saber fazer comida, saber o preço da embalagem que ela paga, as gramas que vão dentro, quanto que ela coloca de cada porção, de cada ingrediente, para saber fazer o preço correto dessa marmita. Ela tem que saber quem é o público dela, quanto que ela gasta para entregar essas marmitas, ou se eles vão buscar. E como que eles sabem que ela existe? Como que é a estratégia de venda e marketing dela? Ela não é mais cozinheira, ela é empresária. Esse é o erro que todo mundo comete. Então, o pessoal fica preocupado em... quanto que eu paguei de imposto? Gente, o imposto ele é a consequência das ações que você tomou o mês inteiro. Então, você tem que estar preocupado com as ações que você toma o mês inteiro. Ups, pessoal, valeu a chinelada. Eu achei justo. Exato, né? Foi um pouco do que também a gente falou no outro programa. Assim, é um foco tão exacerbado no imposto, na reclamação do imposto, porque é demais, porque é complexo. Cara, o meu sonho é pagar muitos milhões de reais pra Receita Federal de imposto. Esse é o meu sonho, entendeu? Eu falei. Porque quanto mais imposto eu tô pagando, mais eu tô ganhando. Exatamente. Mais eu tô empregando, mais eu tô gerando valor com o que eu faço. E uma coisa, assim, que... né, essa tua fala deixa claro, assim, o cara que sai da informalidade, um passo importante é você estar assessorado de uma contabilidade, sim, mas não se resume a isso. Não se resume, porque a chance dele continuar patinando é grande. Né? Agora eu saí da informalidade, agora eu tô formalizado, agora eu vou lavar a égua de dinheiro. Não, se você não se capacitar pra isso, você não vai. Tem gente que diz assim, agora eu sou empresário, eu não tenho mais chefe, eu tenho liberdade, eu vou ganhar muito dinheiro. Desespero. Né? O teu chefe é cada cliente que você tem. Antes você tinha alguém pra te dizer o que fazer. Agora é contigo, te vira. Você tem que saber o que fazer. E o próximo passo depende de você. Então você vai ter que se espertar. A tua liberdade tá 100% vinculada à tua empresa. Você só não trabalha a hora que você vai dormir, né? Depende, né? Tipo, às dormindo vezes você sonha. Dorme, você sonha, né? Isso aí. Então, você tem que empreender sabendo do ônus e do bônus. Sim, a responsabilidade é toda tua. Existe essa liberdade, mas a consequência da tua ação. Simples assim. E na tua experiência de empreendedora, assim, vale? Nossa, cada centavo, segundo, Pessoal, minuto. Nossa, vale muito. Vale muito. Vale muito. É você ter liberdade. Eu sempre faço um paralelo com você ir morar sozinho, sair da casa dos pais, né? Na casa dos pais você tem tudo. Você não paga aluguel, você recebe comida na mesa, roupa lavada, você tem roupa lavada. Então, por que a gente sai de casa? O que nos motiva a sair de casa? Né? Nada paga a liberdade que você tem. A possibilidade de trilhar sozinho o teu destino, de fazer a tua vida, de saber que a consequência dos teus atos é dos teus atos. E que elas podem ser boas ou ruins, mas que eu vou trabalhar para que sejam boas e que depende só de mim. Não tô dependendo de ninguém. A coisa mais triste que tem pra mim é dizer assim, eu tenho que aguardar
fulano, depende de fulano. Isso pra mim é prisão. Prisão em liberdade. E eu, assim, vou além, né? Falando em empreendedorismo. Vamos ver o caso da Razonete, né? Vamos pensar quantos empreendedores que saíram da informalidade por conta desse apoio. Porque Exato. nunca acharam que fosse possível, inclusive financeiramente, ter o apoio de uma contabilidade para colocar os seus sonhos no papel e para fazer eles saírem do papel e virarem uma realidade. E o quanto cada um desses negócios impactam outras vidas, seja na geração de renda, emprego, seja no atendimento, na prestação de um serviço que está fazendo alguém melhor, mais feliz. Enfim, então, estou falando com pessoas que são fãs do empreendedorismo, né? Então, eu não tenho dúvida, assim, que depois do conhecimento, o que salva a nossa vida em grupo é o estímulo ao empreendedorismo, à inovação. É você ver as pessoas crescendo, os municípios, as regiões, as empresas crescendo. E eu acredito muito que isso é possível pela descomplicação dos conteúdos. Exato. Seja jurídico, seja contábil, seja financeiro, seja de marketing. A gente não tem que saber tudo, não. Mas o conhecimento bom tá disponível e a gente pode acessar isso. Minha mãe dizia, bem como tu falou, minha mãe dizia assim, ó, quando eu era pequena, ela falava, você vai ajudar a limpar a casa hoje. Eu falava, mãe, não precisa, quando eu crescer, eu vou ser muito rica, eu vou ter uma empregada, vou fazer tudo pra mim. E ela sempre me dizia, quem não sabe fazer, não sabe mandar. É isso aí. Então, assim, o conhecimento está disponível, né? Então, esse é o objetivo da Juridioquê, é muito do objetivo da Razonete, assim, ser essa contabilidade digital descomplicada para os empreendedores, e a gente quer levar conteúdo jurídico simples para que vocês possam exercer os seus direitos como cidadãos, como empresários, como pai, como mãe, como filho, como estudante, enfim. Então, eu tô muito feliz, lisonjeada de novo com a tua presença aqui, feliz, acho obrigada. Com a sensação de missão cumprida. Quero desejar a vida longa, próspera e super escalável à Razonete, né? Eu admiro muito a empresa e os gestores e os sócios e o time que você tem lá. Dizer para quem tá nos acompanhando, ouvindo, se pensa em empreender, não sabe por onde começar, procurem a Razonete, contabilidade digital. Estou aqui para isso. Se tiverem alguma dúvida jurídica, manda aqui pra gente, cadastra as perguntas, as dúvidas no Instagram, no TikTok, no YouTube, a gente vai estar em tudo que é lugar e a ideia é estar bem pertinho de vocês, facilitando e descomplicando o direito pra todos. Isso aí. Obrigada, Lu, quer dar um tchauzinho pro pessoal? Eu que agradeço, gente, que honra estar aqui, muito legal. Nossa, que bate-papo que voou, pra mim parece que faz 5 minutos que a gente tá aqui. Então, muito obrigada. Se tiverem alguma dúvida que eu não esclareci, vocês ouviram esse podcast. Possivelmente, aqui foi só uma isca, o pessoal quer receber mais. Me coloco à disposição. Luana, como é que emite nota fiscal? Me chama no inbox, me chama onde, Luana? Onde se achar o meu contato, né? Procura lá na Razonete, ou deixa aqui também, né, nos comentários do Insta, nos comentários, sei lá, manda no Spotify, não sei como é que faz, manda pra gente e a gente daqui a pouco pode fazer um programa só sobre isso. Só sobre emissão de nota fiscal. Dúvidas, questões práticas. Vamos fazer isso. Obrigada, beleza, Lu. Combinado. Beijo pra vocês. Obrigada, pessoal, time. Um abraço. Valeu. E até. Juridioquê, juridicou, juridiquês. Juridioquê, juridiquê. Juridiquê, juridicou, juridiquês. Juridicou, juridicou, juridiquê.